aqui no nosso estúdio a gente recebe o Dr. Júlio Siqueira. Ele é cardiologista, vai ajudar a gente nesse bate-papo, essas orientações. Obrigada pela sua presença, doutor. Boa tarde. A gente também recebe aqui a Juliane e a Dona Maria da Penha. Muito obrigada pela presença de vocês. Olha só que interessante, tá? A gente vê, né, uma diferença de idades e ainda assim as duas passaram por essa situação. Juliane, tudo começou o quê? Num carnaval, pensando que ia curtir o feriadão, só que não, né? Pois é, Roberto, boa tarde. Boa tarde. Eu estava na casa da minha família, no interior no sul do estado, né? Fui passar o dia de carnaval e após o almoço, a gente estava todo mundo sentado, de repente eu senti uma dor de cabeça muito forte, né? E foi por conta de um aneurisma que eu não sabia que tinha. Ele se rompeu e eu tive um AVC hemorrágico. Fiquei 21 dias internada num hospital no interior, né, do estado, em Cachoeiro. E com risco de morte, né, porque o médico disse que foi uma coisa realmente muito séria. O aneurisma se rompeu, tive um AVC hemorrágico, né? E aí fiquei esses 21 dias lá internada. E você, né, não sentia nada, nenhum sintoma? Nada. Assim, dores de cabeça normais, mas a gente sempre acha que dor de cabeça pode ser qualquer coisa, né? Então, o médico disse que não teria nenhum tipo de relacionamento com isso. E aí eu fiquei 10 dias no UTI, né? E depois disso, graças a Deus, assim, não fiquei com sequelas, porque o médico disse que 50% das pessoas morrem no momento que o aneurisma rompe, né? E que tem um acidente vascular. E dos 50 que não morrem, 25 ficam com sequelas. Graças a Deus, assim, eu não tive sequela nenhuma, né? Foi realmente um susto para minha família, meu esposo, assim, ninguém esperava. Todo mundo ficou em choque, né? E eu estava vindo num momento, assim, bem fitness, estava, né, cuidando da saúde e tal. E realmente foi uma surpresa muito grande. A senhora também foi surpreendida? Sim, boa tarde, Roberto. Boa tarde. Fiquei um pouco gaga por causa do AVC. Então, assim, já melhorou bastante, mas no meu caso, assim, meu pai, ele faleceu por causa do AVC. Ele teve a primeira vez, a segunda, na terceira ele faleceu. Só que eu tinha 6 anos de idade. Então, no caso, assim, eu tinha até me esquecido da situação. Só depois que eu tive, que eu lembrei que meu pai tinha tido. E os sintomas? A senhora... No meu caso, assim, eu não tive sintoma porque eu tive um desmaio. Eu estava, nesse dia, eu ia fazer exame no Hospital das Clínicas, exame laboratório. Aí eu cheguei aí, assim, meu esposo contou, né? Porque eu mesmo, do que aconteceu, eu não lembro de nada. Aí eu estava assim, eu acordei cedo, meu esposo falou que eu acordei 2 horas da madrugada. Aí eu falei com ele, amor, nós temos que fazer o exame nas clínicas. Aí, dizer que eu lá molhei a cabeça, ele falou assim, amor, mas está muito cedo. Aí nisso eu voltei a dormir. Aí depois eu acordei e... Aí, assim, eu sou uma pessoa que eu sou, assim, eu tenho o costume de orar antes de sair de casa, de fechar a casa, tudo é eu que faço. Nesse dia eu não lembro de ter orado, de ter fechado a casa, de nada. Nem de ter vestido roupa. Deu um apagão. Deu um apagão, de entrar no carro, não. Meu esposo falou que eu vesti roupa, vesti sem saber. Você não teve aqueles sintomas clássicos como formigamento, nada disso? Não, nada disso. Ó, são 3 horas da tarde, 3 em ponto. Eu convido você a participar com a gente, tirar suas dúvidas sobre esse assunto, né? O AVC, o acidente vascular cerebral. E o doutor Júlio Siqueira já está aqui para justamente explicar para a gente o que acontece, que a gente está ouvindo aqui 2 relatos muito parecidos, né? De pessoas que tiveram simplesmente esse apagão, não se recordam de nada. E o que acontece, doutor? Porque também explica para a gente a principal dúvida, né? Que a gente já deixou essa pergunta no ar. Como que é possível evitar isso? O AVC ele pode ser de 2 tipos, né? O hemorrágico ou isquêmico. Quando você tem alguma malformação, que aí pode ser uma coisa mais genética, ou pode ser decorrente de entupimento das artérias do cérebro, como ocorre no infarto, por placas de gordura. E, às vezes, a maneira de evitar
é controlando os principais fatores que estão relacionados, que é principalmente a pressão alta e o diabetes. Mas tem outros fatores também que estão relacionados, como o sedentarismo, o tabagismo também. Então, mas principalmente está fazer o controle da pressão alta, que é o principal fator que pode levar ao AVC e que é a causa assim mais evitável de se fazer, o fator que a gente pode controlar melhor que pode evitar o AVC. Então, é pela pressão, é o principal fator que a gente consegue, né? 90% dos casos que a gente trouxe aí que poderiam ser evitados, controlados, é justamente com isso, pela pressão. Isso. Alguém aqui tem problema com pressão alta? Não, né? Não, já tive, mas assim, depois que eu emagreci, aí agora não tenho mais, não. E isso foi antes do AVC? Foi antes, porque eu sofri muito com obesidade. Então, eu fiz a cirurgia bariátrica, né? E a minha saúde melhorou muito. A pressão ficou normal, o diabetes ficou controlado. E aí, assim, nesse dia, como eu estava falando, aí, meu esposo falou que ele estava conversando comigo dentro do carro, ele viu que eu estava desmaiada. Eu fiquei presa pelo cinto de segurança do carro. Aí, quando chegou no hospital das clínicas, que eu estava desmaiada, aí ele chamou alguém do laboratório, falou com segurança, chamou alguém do laboratório e colheu o exame, que eu ia fazer exame mesmo. E aí, dali, aí assim, o laboratório, a pessoa do laboratório orientou que me levasse no pronto-socorro da Praia do Suá. E eu desmaiada. Eu não sei se eu fiquei assim umas 4 horas, 3 horas desmaiada. Porque eu só sei que quando meu esposo falou, quando eu comecei a acordar, depois eu dormia de novo. Olha só que situação. Imagina o desespero do seu esposo, dona Maria. Aí a gente também vê o caso da Juliana, uma mulher nova, né? O que explica isso, doutor? A gente está vendo cada vez mais essas notícias de pessoas novas sofrendo AVC, né? E está deixando as pessoas assustadas. Olha a história aqui da Juliana, por exemplo. Sim, e muitas vezes você tem causas evitáveis, né, que pode ser pela pressão alta e diabetes, mas algumas vezes, como acredito seja o exemplo dela, podem existir malformações dos vasos cerebrais. E aí é mais difícil você saber e diagnosticar precoce, porque você não tem um aviso prévio, né? O importante é pessoas que têm história familiar, como familiares dela, né, daqui para frente, fazerem esse acompanhamento com o neurologista, fazer, por vezes, exames de rastreio, ou às vezes uma dor de cabeça mais forte, está procurando esse atendimento, porque 90% dos casos vão ser causas evitáveis, mas cerca de 10% podem ser por causas genéticas, malformações das artérias, que aí é um pouco mais difícil de se diagnosticar precoce. E vamos falar sobre esses sinais que eles começam a aparecer, que às vezes a gente ignora, porque tem um comentário aqui, doutor. Boa tarde, Albertinha. Eu sofro de dores de cabeça, tenho dormência no braço direito. A pessoa quer saber, pode ser um princípio de AVC? Esse termo princípio de AVC a gente não costuma utilizar, né? É um termo muito popular, né? Mas existem alguns sinais, como, por exemplo, vertigens, algumas dormências, porque existe o AVC em si e existe o que a gente chama de AIT, que é um ataque transitório, como se fosse um AVC transitório. Você tem um entupimento, mas não leva a nenhum déficit. E se a pessoa tem sintomas recorrentes, o ideal é estar procurando realmente um neurologista, fazer um atendimento mais detalhado e alguns exames de rastreio que podem estar detectando se tem já formação de placas de ateroma no cérebro, como uma tomografia ou um Doppler das carótidas. Outro comentário aqui, ó, minha mãe teve 5, só no terceiro foi percebido, acho que 5 sintomas, né? É isso? E só no terceiro foi percebido. Enfim, filhos e netos também correm esse risco? As pessoas que têm a história mais precoce, então, principalmente se forem mulheres abaixo dos 65 anos e homens abaixo dos 55 anos que têm história de AVC ou infarto, os familiares dessa pessoa têm que ter um acompanhamento mais frequente porque tem um risco aumentado de ter eventos parecidos. Você teve algum caso na família, Ju? Na minha família, que eu tenho conhecimento, não. Realmente, assim, como eu disse, foi uma surpresa, né? Foi uma coisa muito repentina. Eu sentia dor de cabeça, desmaiei,
tive uma confusão mental, como, né, a dona Maria disse, né, eu fui levada para o hospital. No momento que eu cheguei lá, eu tive um apagão de uma semana, não me recordo. E assim, na minha família, minha mãe tem pressão alta, mas eu não tive nenhum, assim, que eu me lembre, que eu tenha conhecimento, eu não tenho caso nenhum de AVC especificamente, não. Ó, tem outro relato aqui, Roberta, já tive 3 AVCs. Na hora você não lembra de ter feito coisas, você esquece as coisas, desmaia e pronto, a pessoa diz. O meu último, fiquei sem falar por 4 meses. É muito triste. Outro relato, me chamo Silvana, eu sinto muito formigamento no braço esquerdo durante o dia e piora também. Pode ser sinal de AVC e eu tenho pressão alta também. A gente vê aqui diversos sintomas que você já disse aqui na entrevista, né, doutor? Sim, por vezes podem acontecer até AVCs silenciosos. Então, a pessoa vai fazer uma tomografia mais para frente e vê que tem sinais de pequenos AVCs no cérebro e, às vezes, vai levando a pequenos déficits que a pessoa não vai percebendo, um déficit de memória ou um esquecimento, e principalmente nas pessoas mais idosas. Isso também é comum que aconteça. Boa tarde, estou aqui acompanhando o Fala Espírito Santo e recentemente, há 3 meses, eu tive um AVC com rompimento de 2 aneurismas. Tem outro relato, gostaria de saber se tem algum procedimento para prevenir o AVC, doutor. Não existe nenhum procedimento para prevenir. As pessoas que descobrem aneurismas, no caso igual o da Juliane, que teve o aneurisma, né, no caso do rompimento, se a pessoa consegue descobrir, então se a pessoa tem algum sintoma, como uma... Porque o aneurisma, quando ele cresce, ele pode comprimir algumas áreas do cérebro e causar alguns sintomas, como dores de cabeça, pode causar déficits visuais. Então, se a pessoa tem algum sintoma recorrente, pode procurar, porque no caso do aneurisma, pode-se fazer o que nós chamamos de embolização do aneurisma, fecha o aneurisma, para evitar que aquele aneurisma tenha um rompimento no futuro e cause um AVC. Só para a gente finalizar rapidinho, doutor, os principais sintomas para alertar o pessoal de casa. Os principais sintomas são, no caso de AVCs hemorrágicos, uma dor de cabeça muito forte, a mais forte que a pessoa já sentiu na vida, né, como no caso dela, e em caso de AVC isquêmico, déficits motores. Então, a pessoa pode perder a fala, a pessoa pode perder o movimento de um braço, ter uma dormência súbita. E é muito importante frisar que o atendimento ele tem que ser muito rápido, que o tempo ele é primordial para tentar fazer com que aquela pessoa fique com menos sequelas possíveis. Então, se a pessoa detectar algum desses sintomas, ligar, principalmente, né, ligar para o SAMU para fazer a remoção, que o SAMU vai saber levar para o hospital específico para fazer o salvamento daquela pessoa, tentar evitar que aquela pessoa fique com déficits. Perfeito, o tempo é crucial, viu, gente? Obrigada, doutor Júlio, pela sua participação. Dona Maria, um beijo, obrigada pela sua presença aqui com a gente, viu? Fica ali para depois eu te dar um abraço, tá? Sim. Obrigada também, Ju. Tá, joia. Uma ótima tarde.